vai estudar. Tem alguém que está com o áudio aberto aí? Pedi para fechar a Ludmila do Cael. Então. Pedi para você fechar. Bom, então, desde o início dessa pandemia, a gente seguiu aí esses 3 princípios, né, que eram os princípios das negócios, né, que são, o primeiro, Deixar o áudio. Fala, se quiser. Você está no celular, Ludmila? Sim. Juan, você pode explicar para ela? É só clicar nesse microfone. Tá. Isso, deu certinho. Foi, agora desligou. Obrigada, Ludmila. Bom, então, a gente seguiu aí esses 3 princípios. Primeiro, o compromisso com o direito à vida, né? Segundo, não acentuar as desigualdades sociais. E terceiro, garantir a qualidade da educação. Então, a gente se baseou aí nesses 3 princípios. O objetivo dessa reunião de hoje é informar e esclarecer para vocês o trabalho que vem sendo realizado, apresentar as propostas e os encaminhamentos para o trabalho remoto e, posteriormente, presencial, e esclarecer aí possíveis dúvidas, entendendo que a gente está buscando, né, o que a gente sempre quis, que é a parceria da família com a escola. A gente precisa de vocês, a gente precisa ouvir vocês, né, e lá no presencial a gente conseguia fazer isso com muita tranquilidade, mas agora a gente tem aí algumas dificuldades. Bom, a pauta dessa reunião, esse vídeo inicial foi só para mostrar para vocês, dar um pouquinho de saudade aí mesmo, né? Mais saudade da escola. Depois, no final, a gente vai ver se a gente consegue colocar outro. Falar para vocês um pouquinho, né, dos desafios da gestão durante a pandemia, das conquistas que a equipe pedagógica, né, teve durante a pandemia, uma breve linha do tempo para vocês entenderem aí o que aconteceu, né, o que foi feito, e a proposta de trabalho para 2021 e talvez os possíveis esclarecimentos aí, né, de dúvidas que vocês possam ter ainda. Bom, então, começando os desafios da gestão durante a pandemia. O mais, assim, vamos dizer, forte, né, o que trouxe ali muita dificuldade para a gente foi a comunicação com todas as famílias, porque como a nossa escola é uma escola central e a gente tem estudantes de todas as áreas de Belo Horizonte e de outras cidades, né, próximas daqui de Belo Horizonte, né, municípios próximos, acontece que a gente não é como as escolas de comunidade, né, em que tem uma certa facilidade de colocar carro de som, de repente colocar faixa, né? Às vezes a gente sabe que as famílias não estão passando por ali, né? Elas iam por ali quando estavam trabalhando no centro, tal. Então a gente teve muita dificuldade. Muito também, pulou aqui. Muito também porque às vezes a gente tinha lá os contatos de vocês, mas os contatos de vocês não estavam atualizados, né? Então a gente teve que buscar isso aí. Foi bastante difícil, mas a gente conseguiu, né? Com o passar do tempo, a gente foi conseguindo acesso aí, informações de, não vou dizer 100%, mas de quase 100% das famílias. Uma outra coisa que a gente, né, foi um grande desafio para a gente eu estou esbarrando aqui o slide está duplicando. Uma outra coisa que foi desafio foi a dificuldade de acesso às tecnologias, né? Incluindo as educacionais. E aí, as dificuldades de acesso para a gente, né? Nós, professores, todos, servidores, e também dos estudantes. A gente sabia que, né, a gente não tinha ali uma plataforma, alguma coisa como algumas outras redes, algumas outras escolas tinham. Uma outra coisa importante que eu acho necessário falar para as famílias é qual que é a carga horária dos professores da rede municipal. Então, os professores, eles trabalham numa carga horária de 4 horas e 30 diárias, né, e 22 horas e 30 semanais. Dessas 22 horas e 30, 15 horas são com o aluno, então, na escola, né, em sala de aula, e 5 horas de horário de projeto, que são as horas que os professores planejam, que eles corrigem atividades, enfim. E as outras 2 horas e 30 são as horas normalmente, do recreio.
Então, é importante falar isso, porque às vezes fica parecendo que assim, mas os professores estão, né, há tanto tempo eles voltaram e tal, mas eles têm um tempo semanal de produção de trabalho, né? Eles não trabalham o dia inteiro para a escola, então é importante que as famílias saibam, né, que as pessoas saibam disso aí. Outro desafio grande foi o próprio contexto da pandemia, né, que a gente não estava esperando por isso, a gente não sabia, ninguém imaginava que quando a gente tivesse lá no inicinho, no meio, né, de março lá em 2020, a gente fosse ficar tanto tempo, né, a gente imaginava ali, não, 2 meses talvez, né, mas a gente vai voltar. E a coisa foi tomando uma proporção e a gente já está chegando em 1 ano e a gente não voltou. E tem, né, as questões emocionais, porque todo mundo está vivendo, né, uma montanha-russa de emoção. Um dia a gente está bem, às vezes essa doença, o vírus estava distante da gente, de repente o vírus vem para perto, né, chega muito perto nas famílias, a gente tem relatos aí de várias famílias que perderam pessoas muito próximas, nós também, os nossos familiares, enfim, todo mundo vivendo esse momento com muita dificuldade. Uma outra situação importante, que é fundamental que vocês saibam, é que um dos desafios, né, na nossa gestão e de todas as escolas da rede é que nós, professores, né, todos nós, estamos trabalhando com recursos próprios. Então, é importante que vocês saibam que essas professoras maravilhosas que estão entrando em contato com vocês, né, através do WhatsApp, elas estão fazendo isso com o celular delas, com o chip delas. Né? Não foi fornecido isso aí pela Secretaria Municipal de Educação. Embora, em muitas vezes, a secretaria esteja divulgando que as escolas estão entrando em contato, fazendo isso. Quase que institucionalizou como se fosse um recurso da prefeitura, quando não é. Então, nós estamos usando o computador na nossa casa, né, para fazer material, para fazer reunião, a energia, tudo isso é nosso, é recurso próprio nosso. Então, é importante que as famílias saibam também, porque nós também temos, né, as famílias, as professoras, os servidores, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações. Então, a gente sabe aí que vocês têm, né, às vezes, dificuldade de acesso à internet, nem todas as famílias têm, a gente fez o levantamento, mas os professores também têm, muitas vezes. Então, às vezes, a gente está fazendo reunião e a internet está ruim, a minha internet está ruim, a gente cai, enfim, tem todas essas questões que são apresentadas pela própria situação da pandemia. E um outro desafio foi o número elevado de professores que são do grupo de risco. Então, a gente tem pessoas, né, na nossa equipe que são pessoas que são com mais de 60 anos e que tenham ali algum tipo de comorbidade. Então, isso aí a gente também tem que ter muito cuidado, né, com essas pessoas. Bom, agora eu quero falar um pouquinho para vocês das conquistas, né, do que a gente fez ao longo desse tempo que a gente está isolado, né, e está distante de vocês. A primeira coisa que depois para frente eu vou falar, mas que é importante vocês saberem agora, é que até 16 de junho, então do dia 18 de março, quando nós, né, saímos da escola, até o dia 16 de junho, todo mundo estava, né, todos os professores estavam em sobreaviso. E a partir do dia 17 de junho que eles passaram para o regime de teletrabalho. Então, até esse momento, eles não estavam ali, vamos dizer, aptos para trabalhar, vamos dizer assim, com questões relativas a esse remoto, né, esse ensino remoto, nem nada disso. Então, começamos a partir de junho a trabalhar com teletrabalho. E a partir daí, a gente conseguiu realizar tudo isso aqui, ó. A gente conseguiu fazer os contatos com as famílias, né, buscar lá o mapeamento socioeducacional, que foi uma situação colocada pelas médicas, que a gente deveria buscar isso aí, a gente foi, né, fazendo os formulários, correndo atrás para a gente poder não deixar ninguém de fora. A gente conseguiu criar uma conta no Instagram, um canal no YouTube, que é o IMACO na Rede, que muitos de vocês já devem ter acessado e conhecido, o site da escola, né, a elaboração de todos os roteiros de estudos realizados, então todos esses roteiros que vocês receberam, os 10 roteiros, né, foram feitos pelas professoras em grupo, né, foi um trabalho coletivo das professoras, um trabalho maravilhoso que elas
estavam ali toda semana se encontrando para poder pensar, elaborar, a partir de uma determinada temática, esses roteiros de estudo, tendo em vista as habilidades que deveriam ser trabalhadas, né, para cada ano. Muito claro que tudo isso, né, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, nem para vocês que estavam, né, tendo que realizar essas atividades com os alunos, nem para elas também, porque tudo era muito novo, né? E a gente, além desses itens, a gente também teve uma conquista muito grande, que foram os GTs, que são grupos de trabalho. A gente montou grupos de estudo para que a gente pudesse pensar em vários aspectos que estavam pontuados na portaria 110, que é a portaria SMED 110 de 2020, a portaria que trouxe os passos para... Olha, alguém está com a gente consegue... Hã? A Vanu tá com o áudio aberto, tem que fechar, tá dando interferência. Vanu Araújo. Oi. Você pode, por favor, fechar seu áudio? Fechar o áudio, Laura. Obrigada. E aí, esses GTs foram criados para a gente poder atender a portaria 110, essa, né, que passou para o regime de teletrabalho. Então, a gente montou o grupo de trabalho com uma temática de inovação e criatividade, para a gente pensar aí, né, em possíveis metodologias a serem utilizadas. Então, vem aí o estudo do ensino híbrido, das metodologias ativas, e pensar em várias alternativas para a gente poder trabalhar com os estudantes. O GT da síntese curricular, para a gente poder fazer uma avaliação, né, dentro da matriz curricular, que é apresentada pela prefeitura, qual que seria, assim, essencial para que a gente pudesse ter, né, como meta trabalhar com os alunos. Um outro GT foi o GT das condições sanitárias, em que a gente está fazendo um estudo para a gente poder saber como que vai ser, pesquisar aí mesmo a situação da Covid, para a gente poder entender o que estava se passando no Brasil e no mundo, e aí considerando o seguinte, bom, agora que a gente está vendo, né, que a gente deve estar com uma possibilidade aí da educação infantil voltar, em dezembro a gente teve uma portaria também, a 203, que traz a ideia de cada escola teria que criar uma comissão de retorno, né, para a gente poder pensar nisso aí, para saber se a escola está preparada, para a gente poder atender os protocolos. A gente já fez uma primeira reunião, a gente vai fazer outra, junto com o pessoal da saúde, para a gente poder ver lá todas as condições sanitárias e os protocolos, para a gente poder, né, quando for autorizado, a gente poder voltar. Um outro GT que a gente viu necessidade de ter é do acolhimento emocional, porque a gente sabe que não só os estudantes, mas nós também, todos nós, teremos que ter um acompanhamento, um acolhimento, porque cada um viveu uma história, né, com certeza, histórias de dificuldades, histórias, né, de doenças, enfim, situações muito complicantes. Oi. Desculpa de interromper, mas é porque tem 3 pais aqui no WhatsApp, estão falando que estão pedindo autorização e não estão conseguindo entrar. Tem como eu tô autorizando todo mundo que está aparecendo. Pede para eles tentarem de novo, Andressa, porque, tipo assim, eu estou aqui apresentando. Ó, agora eles pediram aqui, deixa eu tentar aqui. São 3 pais. Daiane, conseguia. Quem que é o... Pede para tentar de novo. Pede para entrar de novo. Beleza. Obrigada, desculpa. Nada. Depois a gente teve o GT, tem, né, o GT do mapeamento socioeducativo, que é justamente fazer esse levantamento aí, né, do que você a situação de cada um. Tá tendo um eco aqui, né? Deixa eu ver qual que é. Só tô eu mesmo. Juliana Coutinho. Seu áudio abriu. Fecha, por gentileza. Marcos, vai olhando isso para mim, por favor, tá? Depois a gente teve o outro GT das redes sociais e ambientes virtuais, para a gente poder pensar, né, em como que a gente vai trabalhar, quais são os ambientes virtuais possíveis dentro de todas as limitações aí da rede, né, eu estou ouvindo o barulhinho, Andresa, mas ele não está aparecendo para mim a
A permissão não, para eu poder dar a permissão. Eu vou tentar mandar outro link para ela, para ver se o problema é no link, né? Tenta. Depois, o GT da inclusão, para a gente poder, né, refletir e pensar sobre todos os desafios que são postos para a gente, né, para a gente poder trabalhar aí com as crianças com deficiência, as crianças e jovens com deficiência. O GT da identidade, que é um GT que vai trabalhar, ele surgiu, né, das demandas que aconteceram lá no ano passado em relação a todas as situações de preconceito racial, racismo que aconteceram no Brasil e do mundo, então a gente achou importante também estudar sobre isso aqui. E o GT da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Uma outra conquista que a gente teve foram os podcasts, que foram, o IMACO em 10, que foram feitos pelos professores do turno da manhã. Então, essas foram aí as nossas conquistas, né, que a gente fez ao longo, praticamente, de 6 meses, se a gente for considerar de junho até dezembro. Bom, aí a gente vai fazer aqui uma breve linha do tempo para vocês entenderem o movimento, como que foi. Então, a gente, né, sai ali da escola, né, somos impossibilitados de continuar com as atividades presenciais a partir de 19 de março. Em maio de 2020, quando todos ainda estavam no regime de sobreaviso, esse grupo da tarde, em especial, eu convidei, né, as professoras para participarem de um encontro virtual, porque a gente estava querendo se encontrar e poder conversar um pouco e saber como é que cada uma estava, como é que estava lidando com tudo isso e tal. Então, a gente começou os nossos encontros virtuais, embora não tivesse nenhuma obrigatoriedade, né, de legal em termos de vínculo trabalhístico, porque elas estavam no sobreaviso, todo mundo topou e a gente começou ali nossas conversas. Quando chegou junho, quando sai a portaria 110, a gente já estava em contato com essas professoras e elas já vinham dando várias ideias, foi a partir delas que surgiu a ideia do WhatsApp, da gente montar aí, né, com as turmas e do que a gente poderia fazer. Aí foi o primeiro momento que a gente enviou para vocês o formulário Estratégias de Ações de Aprendizagem em Tempos de Pandemia, para a gente poder justamente, né, montar o nosso mapa socioeducacional. Claro que naquele primeiro momento a gente não conseguiu a resposta de todos os estudantes, de todas as famílias, mas a gente foi em busca deles. Em julho, a gente então consegue encaminhar o primeiro roteiro de estudos, né? Foi o primeiro momento que a gente encaminhou o roteiro de estudos e os professores saíram, eles foram orientados, né? Eles receberam férias coletivas, porque existia ali por parte da ESMED uma ideia de que talvez a gente pudesse voltar em agosto, né? Então eles já tirariam as férias, né? O fato é que não foi concretizado isso aí. A partir dos meses seguintes, agosto, setembro, outubro, novembro, a cada mês foram postados, né, tanto pelo WhatsApp quanto no site, os roteiros, né, de estudos para os meninos realizarem. Em novembro, no final de novembro, a ESMED publica o e-book Percursos Curriculares e Trilhas de Aprendizagem para a Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte em Tempos de Pandemia. Esse é um documento que foi feito em parceria com diversos professores da rede, mais a equipe da ESMED, mais um pessoal da UFMG, que vem ali trazendo possibilidades e perspectivas para o trabalho da Rede Municipal de Belo Horizonte. Então, a gente recebe esse material como é que a gente, né, vai trabalhar ali, isso chega para a gente mais ou menos no final de novembro. Em dezembro, né, no início de dezembro, acho que no dia 1º de dezembro, sai esse ofício da ESMED, o 1230, em que ele fala aquela questão de um roteiro final, em que ele teria que ter uma carga horária de 72 horas. Então, vejam, algumas escolas não estavam trabalhando com roteiros, como nós vínhamos trabalhando, né? Algumas escolas fizeram de outras formas, cada escola teve autonomia aí para poder entrar em contato com as famílias, para poder trabalhar de maneiras distintas. Então, teve escola que eu tenho ciência de escola que conseguiu fazer
atendimento por algum tipo de plataforma virtual, né, utilizando alguma ferramenta. Teve escola que não conseguiu, teve escola que só conseguiu através de atividades impressas, enfim, né, cada um com as suas especificidades. Então, esse ofício daqui, quando chegou para a gente já estava encaminhado, né, um roteiro de final que a gente ia fazer, mas aí a gente só colocou ali algumas habilidades, a gente melhorou o que a gente já vinha pensando para poder pensar assim, bom, então esse roteiro vai ser um roteiro de 72 horas, vamos especificar mais o que a gente está trabalhando. E a gente mandou para vocês um formulário, que era o formulário Estratégias para Aprendizagem em Tempos de Pandemia. Esse formulário, ele tinha como objetivo, né, vocês receberam via WhatsApp, as famílias que estavam em contato com as professoras mediadoras, o objetivo era a gente saber um pouco como que tinha sido, né, fazer um levantamento ali do ano, né, de todos os roteiros, eram 10 roteiros, como que tinha sido esses 10 roteiros? Os alunos conseguiram fazer, eles tiveram dificuldade para fazer, qual que eles mais gostaram, tal. O fato é que a devolutiva desse formulário não foi significativa, porque a gente viu que poucas pessoas responderam, e as que responderam, eu acho que as famílias se sentiram assim, um pouco, talvez, constrangidas de falar, de poder falar um pouco mesmo sobre o roteiro, né? Acho que talvez pensando assim, nossa, as professoras trabalharam tanto, fizeram uma coisa tão assim, mas o fato é que a gente viu que para algumas crianças não funcionou, para outras funcionou. E essa informação seria muito, né, importante para a gente poder ter uma ideia como que foi, porque a gente estava enviando, mas muitas vezes a gente não tinha um retorno de como estava chegando para vocês, né, da disponibilidade, se os alunos estavam fazendo com facilidade ou não, né. Então, essa é uma informação que a gente precisa. Em janeiro de 2021, no dia 18 de dezembro, né, os professores entram em recesso, isso também foi uma informação que chegou no inicinho de dezembro, a gente não sabia de como ficaria a situação do recesso e das férias coletivas, a gente não tinha informações, mas aí, de acordo com as negociações com o sindicato, enfim, com uma série de questões, a SMED, então, solta esse documento informando que a partir do dia 18 de dezembro, os professores estariam, então, em recesso escolar e durante o mês de janeiro em férias coletivas. Quando chega ao final de janeiro, sai essa portaria 012 de 2021 e, em seguida, esse ofício, né, que é o ofício que traz as orientações para a implementação dessa portaria 012. E essa portaria, ela trouxe alguns temas, algumas informações, algumas palavras que gerou uma série de dúvidas para as famílias, principalmente porque a mídia começou a divulgar, né, que as aulas iam retornar e que, né, ia ser 2 anos em uma série de questões que gerou ali uma situação de muita angústia, de muita ansiedade para todas as famílias. E para nós também, né, porque nós também não sabíamos, né, que essa portaria ia sair e tal, e como que ia ficar. Bom, então, eu vou trazer aqui para vocês, não dá para trazer a portaria toda, mas eu quero trazer alguns pontos, né, que foram pontos importantes e que geraram essas tais perguntas. Depois eu vou colocar para vocês algumas perguntas que a gente recebeu, tanto no formulário que alguns de vocês preencheram, como também por telefone, né, pelo próprio WhatsApp de algumas professoras, que foram as questões que estavam aparecendo mais. Então, a primeira coisa que gerou uma dúvida foi que no artigo 1º ele fala da realização de atividades pedagógicas não presenciais, né, por meios digitais ou impressos, e depois a possibilidade da realização dessas atividades por meios digitais quando nós tivermos atividades presenciais. Então, a portaria fala, né, de atividades não presenciais e de atividades presenciais. Claro que essas atividades presenciais, elas acontecerão quando nós formos autorizados pelas autoridades de saúde. E isso também seguindo o protocolo, e o que a gente já viu lá, como eu disse para vocês, na comissão de retorno,
que os protocolos dizem que a gente tem que respeitar lá algumas regras, e uma delas é a de ter um número determinado de alunos, mas aproximadamente 12 por sala, por turma. Então, tudo isso vai precisar ser respeitado. Então, a gente já sabe que quando retornarmos, quando formos autorizados a retornar, será de uma forma com rodízio, com poucos alunos, né, seguindo aí um critério estabelecido pela SMED em parceria, obviamente, em consonância com a saúde. Outra questão que gerou muita dúvida para vocês foi a questão dessa expressão aqui, ó, processos de ensino contínuo de 2 anos escolares. Isso aí queria dizer o seguinte, que vão ser 2 anos em um. Então, que a carga horária de 2020 e 2021, a gente vai fazer em um ano só, né, terminando aí até uma data limite de 23 de dezembro de 2021. Então, isso também gerou uma dúvida para vocês. E uma outra palavra que surgiu foi a questão dos agrupamentos. Como é que vai estar isso? Porque lá na portaria vem falando sobre a questão de como que a gente vai fazer para computar essa carga horária desses alunos, né? E como que vai ser essa distribuição desses alunos por agrupamentos, como é que vai ser isso aí. Então, agora eu vou passar para vocês, vou mostrar para vocês aqui as perguntas que surgiram, e vou tentar aqui, então, de alguma maneira, responder para vocês, basicamente, essas dúvidas. Depois, se tiverem outras, a gente vai conversando. Bom, então, a primeira que surgiu foi, os estudantes passaram de ano? Esse ano será de 4º para 5º juntos, ou que a gente poderia falar de 5º para 6º, né? Como que aqui tem estudantes do 4º e do 5º ano. Bom, então o que acontece? Essa passagem de ano, né? Que aí de um ano escolar para outro ano escolar, quer dizer, do 4º para o 5º ano, isso não aconteceu. Isso não vai acontecer nesse momento. O que nós terminamos foi o ano de 2020 e iniciamos o ano de 2021. Então, encerramos o ano letivo de 2020 e iniciamos o ano letivo de 2021. Acontece que a carga horária que estava prevista para 2020 de 800 horas e a carga horária de 2021, que também é de 800 horas, isso aí é que a gente vai ter que organizar para se dar em 2021. Então, o que acontece? Como é que vai ser esse 4º e 5º ano juntos, ou esse 5º e 6º ano juntos? Como é que a gente vai trabalhar isso aí? Vou tentar explicar isso para vocês. Como que a gente está pretendendo? Ao longo dessas perguntas todas, vocês vão ver que eu vou chegar nesse aspecto daí, de como que vai ser o que nós pretendemos fazer, de forma que os alunos que estavam no 4º ano, e ao mesmo tempo, né, indo para o 5º ano, que eles possam ter ali todas as capacidades e habilidades essenciais para esses dois momentos, né, esse 4º e 5º ano, juntas. Então, é isso que a gente vai trabalhar ao longo de 2021. E vai ser por isso que vai ser necessário estabelecer aí esses agrupamentos. Então, quando as pessoas perguntam, terão aulas online? Não. Não é por parte da prefeitura, nesse momento, não existe aí a perspectiva de aula online. Não existe essa perspectiva de aula online, né? Porque nós não temos aí ferramentas que possam nos auxiliar nessa aula online, como se... desculpa, a gente saiu aqui a página. Ferramentas que possam nos auxiliar, né, com essa, para ter aula online, como outras redes têm. Então, isso na prefeitura não acontecerá. A gente vai ter que usar outras formas, outras metodologias. Quando as aulas voltam? Previsão de volta às aulas. Bom, houve aí, né, uma fala do prefeito e da secretária de Educação de que as aulas retornariam em março, mas essa volta às aulas para março, dentro das perspectivas de como que, se a cidade tiver em condições, né, se os números, se os índices estiverem todos favoráveis, essa volta seria em março, seria inicialmente para as crianças da educação infantil. Então, nós, do ensino fundamental 1 e 2, nós não temos previsão de volta às aulas, né? O que a gente está pensando numa possibilidade
A educação infantil volta primeiro, em março, se voltar, se a cidade tiver, né, com os índices adequados, né, se tudo tiver em condições sanitárias, voltaram. Aí vai estar tudo funcionando, vai estar tudo dando certo, aí vai aos pouquinhos, a ideia, que pelo que a secretária colocou, é que aos pouquinhos possa ir o primeiro ciclo, depois o segundo ciclo, e assim continuamente até a gente conseguir voltar com todo mundo. De qualquer forma, esse retorno se dará, como eu disse para vocês, de acordo com os protocolos, com rodízio, com turmas menores, então não vai ser uma coisa assim muito de imediato. Aí, uma pergunta que surgiu foi, teremos aulas da escola integrada e de reforço? Então, a escola integrada, quando nós retomarmos, né, e aí, quando ainda não sabemos, aquele formato de escola integrada que nós tínhamos, né, que era um tempo que os estudantes, por exemplo, os filhos de vocês que estudavam à tarde, eles ficavam na escola integrada de manhã. Isso aí, nesse formato, nesse início, nós não teremos. Por que nós não teremos? Porque, pelos protocolos da saúde, né, pelos protocolos que já estão colocados, o tempo na escola para esses estudantes, né, que quando for autorizado em rodízio, em turmas menores, vai ser de 4 horas por dia. Então, não tem condições de a gente ter a escola integrada no momento em que voltarmos. A gente vai ter um outro formato, toda a equipe da escola integrada está se reinventando, está trabalhando junto com a gente, colado nos professores, colado comigo e com o Marcos, para que a gente possa pensar. São profissionais super bacanas, que são de áreas, né, que eles têm aí uma expertise com muitas áreas interessantes e que eles estão nos ajudando muito na parte de redes sociais, das partes de tecnologias e muitas outras, dando um suporte para a gente e para os professores muito grande. Com relação à proposta de reforço, aí eu vou falar disso junto quando eu falar do agrupamento, para vocês poderem tentar entender. O que vai acontecer com os estudantes que não retornarem quando for autorizada a volta? O que acontece, né? Tem muitas famílias que não vão autorizar seus filhos voltarem, porque só acham que é viável quando todo mundo estiver vacinado, né? Então, isso é um direito dessas famílias. E também existem aqueles estudantes que são os estudantes que estão no grupo de risco, né? Crianças e adolescentes que têm aí asma, que têm, às vezes, diabetes, alguma comorbidade. Então, essas crianças não voltariam. Então, o que vai acontecer com eles? Com eles, a gente vai ter que garantir, a escola vai ter que garantir que eles tenham o mesmo tipo de material, de estudo, que eles tenham acesso a esses materiais, seja para aqueles que puderem remotamente, seja por impresso. Vai depender aí muito da situação de cada uma das famílias, tá? Como vamos entregar o roteiro final de 2020 e os demais roteiros? Haverá um planejamento dessa entrega do roteiro final de 2020. Nesse primeiro momento, a gente vai receber o roteiro final de 2020. Os demais roteiros, eu tenho conversado com algumas famílias e pedido que vocês guardem esses roteiros com vocês, que não joguem fora, que não arrumem armário para jogar os roteiros fora, deixem ele guardadinho lá. Então, nesse primeiro momento, a entrega vai ser do roteiro final. Por quê? Porque a gente está trabalhando com os nonos anos, né, com as turmas de nono ano, e eles estão num regime especial de atividades escolares. Em setembro saiu uma portaria para poder atender esses alunos, porque esses alunos eram os alunos que vão seguir para o ensino médio. Então, eles deixam a escola e esses alunos eles não têm a possibilidade de fazer esse contínuo, de fazer esses 2 anos em um. Eles vão estar em outra rede. Então, para esses alunos, a gente fez um regime especial de atividades e aí eles tinham todos os roteiros a serem entregues. A gente combinou com eles de desentregarem em janeiro, mas houve ali, né, um atraso. Alguns não conseguiram, e isso impediu que a gente pudesse receber o roteiro final de vocês, como eu havia dito na carta que enviei em dezembro, porque existe toda uma logística para a gente receber. Nós, hoje, não estamos autorizados a receber dentro da escola nenhum visitante, né? O que nós temos, quem está dentro da escola hoje é o plantão da secretaria com atendimento interno, apenas interno, então todos os documentos, todas as solicitações, tudo que é necessário, né, que as famílias pedem,
é através de e-mail ou por telefone, e aí lá a Luciana, que é a secretária da escola, junto com a equipe, fazem ali, realizam esses documentos que estão sendo necessários aí para as famílias. Mas aí a gente tem que combinar um horário das famílias irem lá, fazer um agendamento para que não tenha, né, aglomeração, ninguém se encontre e que seja de uma forma dentro dos protocolos. Então, a gente estava recebendo esses roteiros do 9º ano, por isso ficou inviável de receber dos meninos do 1º ao 8º. A gente vai organizar para a semana que vem aos poucos, então vai ter o dia do 1º ao 3º, depois os outros dias para o 4º e 5º, sabendo que a gente vai passar para vocês um horário que vocês precisam devolver isso, né, da melhor maneira possível. A gente prefere que seja impresso, mas se não tiver jeito, a família não pode sair, não tem como levar, aí a gente também vai dar uma possibilidade de enviar por e-mail, né, para que as professoras recebam. Esse roteiro final, né, nesse dia que a gente organizar com vocês vão receber toda a orientação por e-mail e pelas professoras mediadoras. Nesse dia, né, nesses dias, né, vai ter que ser mais de um dia, que vocês forem à escola para devolver o roteiro final, nesse mesmo dia, vocês vão receber o material, que é um material de atividades complementares e avaliação diagnóstica. O que as professoras, junto com a equipe pedagógica, né, coordenação e direção, vão fazer? Vão se debruçar sobre o roteiro final, sobre o resultado do roteiro final de cada aluno, a avaliação diagnóstica e mais um mapeamento que a gente fez, e a gente vai fazer um desenho de como que está a situação de cada aluno. Como que foi? Esse aluno aqui, como é que ele respondeu esse roteiro final? Como é que ele respondeu a avaliação diagnóstica? Então, é importante que essa avaliação diagnóstica, que ela venha aí, seja, né, feita pelos estudantes sozinhos, né, que eles não recebam auxílio nesse momento dessa avaliação diagnóstica, para que a gente possa ter uma realidade correta de como está o processo de aprendizagem desses alunos. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem informação das famílias que algumas famílias conseguiram se organizar, conseguiram que os alunos fizessem todas as atividades, tinham acompanhamento, tem relatos de famílias que conseguiram que pessoas pudessem auxiliar, às vezes uma pessoa um irmão mais velho, uma tia, alguém que é da área da educação, e esses alunos tiveram esse acompanhamento. Mas a gente tem relatos de outros alunos que não tiveram esse acompanhamento, que não puderam ter por N situações particulares de cada família. Muitas crianças, a gente ficou sabendo que em determinado momento as famílias falaram, colocaram ali nos formulários que poderiam acompanhar e tal, num primeiro momento até acompanharam, mas quando houve aí o movimento da cidade abrir, as pessoas precisaram retornar para os seus empregos, né, para as suas tarefas, e aí essas crianças muitas vezes foram encaminhadas para a casa da avó, num outro estado, às vezes aqui mesmo em Minas, mas no interior, e aí, de certa forma, perderam acesso a esses roteiros que estavam. Então, a gente está vendo agora um movimento de algumas famílias de buscar esses roteiros. Olha, eu só consegui até tal, meu filho não tem, você consegue impresso para mim? E o que a gente fez? A gente, né, no primeiro momento, a gente não tinha como imprimir nada, porque o nosso contrato com a empresa que mantinha as máquinas de xerox na escola, ele foi cancelado por orientação da SMED. Ele já era para ser cancelado mesmo, mas aí com a pandemia, né, não fazia sentido a gente manter um contrato com uma empresa, uma vez que a gente não estava usando. Ele foi cancelado e a gente ficou sem máquina. A gente só foi receber máquina no final de novembro. Então, a gente conseguiu ali, para aquelas famílias que não tinham de jeito nenhum condições, né, que estavam numa situação muito complicada, essas famílias, a gente imprimiu, eram poucas famílias, com a máquina que a gente tinha lá na escola, que não era uma máquina que dá para fazer uma quantidade grande de material, a gente imprimiu para algumas famílias ali, em setembro, agosto, a gente conseguiu imprimir uma pouquíssima coisa. Quando chegou em novembro, a gente começou a ver que surgiu uma demanda maior, a gente já estava com a máquina, embora a gente não tivesse com uma pessoa especializada para fazer, a gente foi, eu fui imprimir, Valtinho foi, a gente pediu um pessoal da Integrada para ajudar, e agora a gente está dividindo um profissional com uma outra escola, ele está indo 2 vezes por semana para fazer essas impressões quando necessárias, e também digitalizar
o material dos meninos do 9º ano, né? Esses roteiros do estudo dos meninos do 9º ano que a gente precisa ter para o portfólio. Vai ser a mesma coisa que a gente vai fazer com vocês. Por isso é que, nesse momento, a gente não tem como receber todos os roteiros, porque a gente não tem como digitalizar todos. Então, a gente vai digitalizar, inicialmente, vai receber esses roteiros finais de 2020, que é o 10º roteiro, e as avaliações. E, a partir daí, a gente vai montar os agrupamentos. Como é que vai ser isso? Como é que vão ser esses agrupamentos? Então, a gente vai ver quais crianças que a gente percebeu que conseguiram avançar em algumas habilidades que eram previstas lá para o 4º ano. Então, um grupo de alunos conseguiu avançar, esse grupo daqui, ele tem uma série de características, né, que são comuns, do tipo, eles têm acesso à internet, eles conseguem receber pelo site, ou eles conseguem receber pelo WhatsApp, enfim, a gente vai juntar ali essas características desses alunos e vai montar pequenos agrupamentos. Vão ter alunos, né, que vão estar com algumas defasagens e algumas dificuldades em algumas habilidades que não foram consolidadas e não foram trabalhadas porque eles não tiveram oportunidade, e outros que tiveram. Então, a gente vai fazer esse movimento, pensando que a gente tem que trabalhar nesse tempo, nesse ano, as habilidades do quarto, por exemplo, do 4º ano, do 4º ano e do 5º ano, e do 5º ano, do 5º ano e do 6º ano. Aí a gente esbarra numa situação que os alunos que são do 5º ano, né, eles são da tarde, e eles estão com as professoras pedagogas, e eles, ao passarem para o 6º ano, ao, né, chegarem ao 6º ano, eles vão trabalhar com os professores do turno da manhã, que são os especialistas, tem um outro formato. Então, a gente vai nesse inicinho, até a gente conseguir saber, a gente tem que conseguir todas essas informações, a gente vai trabalhar com as professoras do turno da tarde. Aí, depois, a gente vai fazer um movimento, uma conversa das professoras do turno da tarde com os professores do turno da manhã, para a gente poder pensar, olha, esses agrupamentos aqui, quais deles já podem começar a serem trabalhados, quais alunos que já podem, então, trabalhar, e a gente já pode começar a pensar nessas habilidades que seriam as previstas para o 6º ano, né, com esses alunos. Então, haverá uma passagem em que o grupo do 5º ano, que estava aqui, vai continuar nesse momento com as professoras do 5º ano, depois, esses alunos, então, passarão para esses professores especialistas. Mas aí, Cristina, quando que vai ser isso? Quando nós não sabemos. E por que não sabemos? Porque vai depender de cada turma, de cada agrupamento, né, de como que essas crianças estão vendo. Hoje, a gente não consegue fazer essa leitura, só depois que a gente tivesse esse resultado, né, do roteiro final, das diagnósticas, e associando ao mapeamento, é que a gente vai conseguir fazer esse desenho aí, né? Então, por isso é que é muito importante que vocês sejam nossos parceiros nesse momento, entreguem o roteiro final, depois a avaliação diagnóstica, para que a gente possa montar esses agrupamentos o mais rápido possível, e aí já trabalhar de uma forma mais específica com cada um desses agrupamentos. Então, tudo isso que eu falei, de alguma maneira, eu já respondi essa pergunta aqui, que é como será o planejamento escolar desse ano. Aí, as famílias perguntam, nos roteiros enviados no ano passado, qual se torna obrigatório para a efetivação da carga horária? Ocorre que a gente tem ali uma carga horária específica, que foi essa determinada pela prefeitura, né, de 72 horas para esse roteiro, mas a gente sabe, né, que a gente ofertou para os alunos uma quantidade significativa de material, de roteiros, que os alunos podem, alguns têm feito, outros não. Então, esse levantamento todo a gente vai fazer, e aí está em estudo lá com a diretoria de atendimento de funcionamento escolar, para fazer essa validação e a gente saber a carga horária, né, que a gente tem aí para comprovar. De qualquer forma, tem que ter uma carga horária para esses alunos de 800 horas relativas a 2020 e 800 horas relativas a 2021, tá? Então, nesse momento, eu peço que vocês ainda não
entreguem os roteiros feitos, embora eu saiba que muitos alunos fizeram, né, a grande maioria, que guardem esses roteiros aí na casa de vocês e que devolvam apenas o roteiro final. Aí, algumas famílias estão perguntando quais serão as táticas usadas na prevenção da Covid, né, para a Covid. As táticas, né, não posso nem dizer que são táticas, mas que são os protocolos, que são os protocolos determinados pela saúde, né? Então, a gente vai seguir ali à risca o que a saúde determinar. A gente já tem ali algum tipo de orientação que foi passado para a gente por uma pessoa da saúde na primeira reunião da comissão, e que a gente vai aí, obviamente, destrinchar melhor e colocar especificamente para cada uma escola vai ver, né, as especificidades de cada escola e vai pensar, bom, para minha escola vai funcionar isso, para outra vai funcionar isso, então a gente vai adequar. Aí tem uma pergunta tipo assim, como iremos fazer com o ano que foi perdido? Por mais que fizeram exercícios em casa, não é a mesma coisa. Vão ser 2 anos em um? Então, essa parte do vão ser 2 anos em um, eu já esclareci. Com relação a essa colocação, né, de por mais que fizeram exercício em casa, não é a mesma coisa? Claro que não é. A gente sabe que não é. A gente sabe da importância dessa interação dos estudantes, né, na escola, entre eles, com a gente, com os monitores da escola integrada. Vocês viram aí no vídeo que eu passei como que é a alegria, como que é a brincadeira. Isso é fundamental para eles. Então, a gente sabe que essa situação, né, em casa, logicamente que não é a mesma coisa. Mas a gente, ao mesmo tempo, não acredita que seja um ano que possa ser considerado perdido, porque nós tivemos aí, né, a informação de que muita coisa foi vivida pelos filhos de vocês, né, muitos aprendizados foram feitos aí pelos filhos de vocês, cada um com as suas limitações dentro das suas casas, mas eu tenho relatos aí de estudantes que aprenderam a tocar um instrumento musical, estudantes que aprenderam a costurar, outros que aprenderam a cozinhar, enfim, foram outras habilidades que eles foram adquirindo, que eles precisaram adquirir, né, e que até pela questão de querer mesmo, né, de estar em casa e estar desenvolvendo aí essas habilidades. Então, a gente sabe que tudo isso conta para a formação deles. Aí, ontem, na reunião que a gente fez, uma mãe falou assim, mas e os conteúdos, né, porque a gente tem essa ideia dos conteúdos, os conteúdos curriculares. Então, por exemplo, o que o aluno queria aprender lá, o que ele precisava aprender em matemática. Então, por exemplo, o aluno precisa aprender a divisão, ele precisa aprender a operação da divisão, e aí ele não aprendeu. Então, mas isso aí, o que ele não conseguiu aprender, a gente vai trabalhar agora, né? Então, a gente sabe que existe ali uma matriz essencial desses conteúdos curriculares que precisam ser trabalhados, e é isso que a gente vai trabalhar. Pensando muito nessa ideia desse GT que eu falei para vocês do acolhimento emocional, que a gente sabe que cada um virá com uma história, cada um virá de uma forma diferente. Ninguém é igual a como estava em 18 de março, nenhum de nós. Todo mundo tem aí uma experiência muito grande, muito rica, e que eu acredito que seja extremamente positiva, apesar de todas as situações de dificuldade que todos nós passamos. Então, é mais ou menos por aí. Então, a ideia, né, da nossa proposta de trabalho para 2021 é que a gente possa cumprir aí essa portaria, né, da SMED, nesse primeiro momento, que vocês devolvam o roteiro final, né? Então, eu já tenho relatos, às vezes, de algumas famílias de crianças que não conseguiram fazer nada e não conseguiram fazer o roteiro final, então a gente está correndo atrás, vamos imprimir para essas famílias, né, esse roteiro final, que essas crianças possam fazer e entregar. Depois a entrega das avaliações diagnósticas, então isso vai ser concomitante, vocês entregam o roteiro final e a gente entrega para vocês as avaliações diagnósticas e atividades complementares. Os alunos fazem e aí vocês devolvem para a gente. Estamos trabalhando, eu nem coloquei aqui, mas estamos trabalhando, né, com essa ideia daí, que a partir desse momento que vocês entreguem tudo isso aí, as professoras, junto com a equipe, possam fazer análise desses roteiros e aí pensar, então, nos agrupamentos dos estudantes. A partir desse
agrupamento que a gente tenha, aí sim a gente vai planejar as atividades, como que vai ser. Existem algumas possibilidades reais, né, para esse planejamento. Esse planejamento das professoras, especificamente para cada um desses agrupamentos, ele vai ter como base o e-book, que é o e-book que foi postado, né, que foi publicado pela SMED, que é a Proposições Curricular, que é o Percursos Curriculares e Trilhas de Aprendizagens para a Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte em tempos de pandemia. As proposições curriculares, que é a Bíblia da Prefeitura, né, que traz lá todas as habilidades que têm que ser trabalhadas com os estudantes por disciplina e por ciclo, e também, para o primeiro ciclo, o documento Conhecimentos Essenciais para o Processo de Alfabetização e Letramento, e para o quarto, quinto ano e os demais anos, a matriz curricular, que é uma matriz essencial. Então, a gente pegou lá um grupo de professores, junto com o pessoal da UFMG, eles elaboraram uma matriz essencial. Quais seriam as habilidades por disciplina que os estudantes precisam ter necessariamente em cada ano de cada ciclo. Então, é com base nisso aí que a gente vai, então, elaborar os planejamentos para cada um dos agrupamentos. E aí a gente vai trabalhar com atividades não presenciais, né? Essas atividades não presenciais, elas podem ser interdisciplinares, né? Podem ser, às vezes, específicas só de uma determinada disciplina. Elas vão ser postadas no site, como a gente vinha fazendo, vão ser encaminhadas por WhatsApp, e também vão ser impressas, se for necessário, né, para alguns estudantes, né, que a gente já sabe que tem ali uma dificuldade ou não pode, enfim, a gente vai fazer todo o possível para a gente poder imprimir para todas essas crianças, né? A gente gostaria até de imprimir para todo mundo, mas a gente sabe até que muitas famílias não querem, porque não podem se deslocar, têm dificuldades, ou estão com pessoas de risco em casa, então não querem correr nenhum risco, né, para não causar nenhum mal. Então, é isso. Então, vão ser essas atividades. E a gente tem aí algumas possibilidades, né? Uma das possibilidades que a gente trabalhou é a ideia de que a gente faça, né, elabore, as professoras elaborem pequenos vídeos, né? Então, a gente percebeu em algumas respostas que algumas famílias tiveram dificuldade para poder, às vezes, fazer os roteiros com os alunos, elaborar lá, como é que eu vou explicar isso aqui para o aluno? Opa, correu aqui. Como é que eu vou explicar isso aqui para o meu filho? Eu não sei, eu não sou professora, eu não sei explicar isso para ele, eu não sei como é que faz isso aqui, né? Por mais que os roteiros tivessem muito texto explicando e tal, muitas vezes algumas famílias tiveram dificuldade, né? Então, a ideia é que a gente possa pensar em pequenos vídeos, né, que seriam vídeos produzidos pelas professoras com explicações das atividades, né? Então, essas novas atividades que vão ter, né, como é que essas atividades vão ser feitas. Então, às vezes, a professora fala assim, olha, vou fazer um vídeo rapidinho, né, uma coisa que não seja muito... Que permita que a pessoa consiga assistir ali, e aí esses vídeos podem ser postados também pelo WhatsApp, às vezes a gente pode postar no próprio canal do YouTube que a gente tem, que a gente criou, né? Então a gente está pensando nessa possibilidade. Uma outra possibilidade, e que a gente já vai fazer aí uma tentativa com vocês, são atividades no Google Forms. Esse é um aplicativo que é aquele que a gente usa com vocês nos formulários que vocês preencheram. Então, chegariam atividades para os meninos via naquele mesmo formato que vocês recebem os formulários. Aquilo ali é muito legal para a gente, porque a gente tem uma resposta imediata. Na hora que vocês respondem, ou na hora que o aluno vai responder, a gente já recebe vocês clicam em enviar, a gente já recebe aquela resposta. Então, claro que não seriam todas as atividades, porque a gente sabe, né, que os meninos precisam trabalhar
a escrita. Então, mas a gente vislumbra aí a possibilidade. A gente fez 2 provões com o 9º ano, funcionou super bem, foi bem bacana o resultado, então a gente sabe que essa é uma possibilidade que abre para a gente. Outra possibilidade é o uso da ferramenta Google Sala de Aula. Essa é uma ferramenta que está disponível no pacote aí que a prefeitura fez de contrato com a Google, mas ela é uma ferramenta que é mais a longo prazo, porque ela envolve uma série de questões, uma série de passo a passos. A gente tentou fazer lá com o 9º ano, a gente conseguiu com alguns alunos, com outros não, porque precisa ter um e-mail institucional do aluno, que a gente até já pediu, a Prodabel já criou, mas precisa ter uma certa habilidade ali com essa plataforma, as professoras também, naturalmente, então a gente vai ter formação para elas, mas isso é uma possibilidade que a gente não descarta, principalmente quando a gente considera, né, que esse remoto ainda vai ficar um tempinho, e que também é uma possibilidade mesmo para o presencial, que a gente possa usar essa tecnologia. Então, isso aí a gente vai também vislumbrar. Nossa, falei demais. É isso, pessoal. Eu agora vou pedir aí ao Juan se ele fez uma relação, se tiveram perguntas aí que ao longo, né, da minha apresentação, né, de alguma maneira ficaram ainda sem resposta, então vou tentar aí que o Juan possa me passar por blocos, né, ou mais ou menos tentar pegar de uma maneira geral se tem as mesmas perguntas, ou eu posso. E depois aí, o que eu não consegui responder, a gente abre para as perguntas de vocês. Pode ser? Pode ser. Aqui, teve uma pergunta só da Adriana Rodrigues, que gostaria de saber em relação ao 7º ano, que ela não recebeu nenhuma informação sobre a reunião, né, que ela recebeu somente o roteiro, ela gostaria de saber. Eu imagino que aqui tenham famílias, né, que tenham filho nos outros anos, no turno da manhã, né, e tal. Então, a gente começou ontem com a reunião com o 1º, 2º, 3º ano, hoje, 4º e 5º, e na semana que vem, o planejamento é que a gente possa fazer a entrega dessas avaliações diagnósticas para essas turmas da tarde, e também o recolhimento dos roteiros finais, e fazer uma reunião com as famílias de 6º, 7º e 8º, essa mesma família, porque a forma de trabalhar, né, com 6º, 7º e 8º é diferente, porque são outros professores, né, aí a gente está no universo da pedagogia, das pedagogas, que é um tipo de trabalho, e depois, de manhã, um outro tipo de trabalho com os especialistas. Então, a gente precisa... a gente vai organizar, né, já estamos conversando com eles para a gente ver como que vai ser o formato, porque a gente tem ali o formato, né, dos roteiros também, mas vocês sabem que os roteiros do 6º ano e do 6º, do 7º e do 8º foram 6 roteiros, né, porque enquanto nós da tarde, né, o pessoal da tarde começou lá em maio, com as primeiras conversas, o turno da manhã, a gente realmente começou a conversa com eles quando eles realmente voltaram, que foi em 16 de junho. Então, por isso é que o turno da tarde tem uma quantidade de roteiros que é maior do que o turno da manhã. O turno da tarde produziu 10 roteiros, sendo que o final é o 10º, e o turno da manhã, 6 roteiros, sendo que o final é o 6º, tá? Então, a mãe que pediu aí para a gente informações do 7º, né, que aguarde que a gente vai entrar em contato. O que eu posso dizer é que nesse momento a gente está fazendo um levantamento, a Fátima está entrando em contato com as famílias para saber quais roteiros e quantos roteiros os alunos do turno da manhã conseguiram fazer, porque a gente tem uma informação, isso também a gente vai procurar saber com o turno da tarde. Mas como o turno da tarde a gente tem, né, o contato com vocês via professoras mediadoras, é um pouco mais fácil, porque de manhã a gente não tem nenhum professor que está em atendimento com WhatsApp, né, com os alunos. A gente não tem esse atendimento WhatsApp, a gente tem só por site mesmo.
Mais alguma, Juan? Isso. Não, a Vanu Araújo tinha perguntado do último roteiro, já responderam no chat aqui, que é o roteiro final de 72 horas, que seria o 10º roteiro aí. Tá? E a Márcia Cristina levantou a mão. Pois não, pode falar, Márcia. Márcia? Tá me escutando, Cristina? Agora sim. Ah, tá. Eu gostaria de saber se todos os roteiros continuam disponíveis. Eu tenho um filho no 5º, né? Atualmente 5º, agora vai ser 5º e 6º, e uma no 8º. Então, eu gostaria de saber se todos os roteiros continuam disponíveis, caso a gente tenha perdido um ou outro, para a gente estar imprimindo, né? Inclusive o último, para eles fazerem. Tá, Márcia. Todos continuam disponíveis no site, vão permanecer no site, mas se você tiver com alguma dificuldade de impressão, eu peço que você me mande um e-mail, me fale quais são os roteiros que você perdeu, que eles perderam, qual o roteiro, e aí a gente agenda um dia para você ir lá buscar esses roteiros daí impressos, entendeu? Só que você precisa realmente me mandar qual que é, porque como eu tenho um rapaz lá só 2 vezes por semana, então na hora que você me falar, eu consigo que ele imprima e a gente faz lá o protocolo para você buscar depois num determinado horário, tá bom? Ah, sim, ok, Cristina, obrigada. Realmente foi falta de tempo de acompanhar mesmo, como são 2 crianças, né? Então, o do 5º eu consegui acompanhar mais. A da 8ª, como demorou mais para ser enviado, eu não consegui mais, porque a minha situação também como professora agravou, dando aula o dia inteiro online, então eu também não consegui acompanhar. Mas eu consigo imprimir, eles estando disponíveis lá no site, eu consigo imprimir sim. Eles estão disponíveis, Márcia, é só você baixar lá que eles estão disponíveis sim, eles vão permanecer, tá? Ok, obrigada, E aí Cristina. você coloca eles para começarem pelo roteiro final o mais rápido possível, tá bom? Mas os roteiros anteriores não ajudam eles a fazer o roteiro final e depois a prova diagnóstico? Não entendi. Não. Na verdade, assim, esse roteiro final foi um roteiro que a gente já sabia que era um roteiro também com cunho diagnóstico e de revisão. Então, assim, ele não vai precisar estar associado àquele, não. Até é bom que eles façam o roteiro final, ele pode fazer primeiro, não vai ter. Ele não é uma coisa puxando a outra, não. Claro que talvez tenha ali habilidades que foram trabalhadas, né, nos outros roteiros que estão ali. Mas não tem problema. O importante é, tipo assim, não conseguiu fazer. É porque ele não trabalhou. Realmente, não tem como, de repente, agora falar que ele, como ele não fez os roteiros, ele não trabalhou. Então, a gente precisa saber que ele não trabalhou, entendeu? Essa informação precisa ser a real. Não tem problema nenhum. A gente aqui não está com julgamento de tipo assim, o menino não sabe, o menino sabe. Essa altura do campeonato, a gente não está julgando, a gente não pode julgar ninguém, nem nada. É porque eu pensei que tinha uma cronologia, entendeu? Eu pensei que assim, que os roteiros obedeciam uma ordem cronológica e o último seria tipo o fechamento de todos, entendeu? Eu imaginei que seria isso. A ideia, Márcia, inicialmente, até antes dessa portaria final, né, lá essa das 72 horas sair, a ideia era mais ou menos essa mesmo. Só que como veio a orientação nessa portaria, que esse roteiro final, que muitas escolas não tinham feito, né, nenhum, que ele fosse meio de revisão, e de coisa, ali tem um apanhado de todas as habilidades e capacidades trabalhadas ao longo do ano. Então, não tem problema. A gente vai conseguir fazer um levantamento se eles estão dando conta ou não, tá? Não precisa preocupar. Claro que se depois você conseguir que eles façam, maravilha. Sim, o do 5º fez tudo, o do 8º quase nada. Com toda sinceridade. Mas tá bom, eu vou imprimir e a gente começa pelo último, então. Obrigada, viu, Cristina? Entendo perfeitamente, viu? Márcia, eu coloquei os links aqui do site para poder facilitar, tá? Se você quiser clicar no chat. E pedir também pedir, se possível, também, se você puder passar para a gente o seu telefone de contato atual para a gente poder atualizar, tá bom? Tá, eu passo, mas eu tô entrando, eu tô constantemente em contato com a Tatiana, ela que me passou tudo do Tatiana... 5º ano, inclusive me deu algumas informações para o 8º ano, mas eu posso passar de novo o meu contato.
Pode, Beleza. se você está em contato com a Tati, tá bom. Tá bom, a gente consegue. Legal. Ok. Obrigada. Aqui, Cris, depois, a Ana Cláudia colocou aqui que a Priscila primeiro, quer dizer, os roteiros que já foram feitos têm que ser entregues para avaliação? Não, Priscila. Priscila, como que estão meus queridos Iago e Yuri? Porque eu estou com muita saudade deles. Eu quero saber se eles estão bem. Olha só, você pegou lá, né? Acho que foi na semana passada que você pegou alguns que você pediu para imprimir. E aí, o que vai entregar agora é só o final, tá? O roteiro final. Os outros você deixa guardadinho aí, por favor. Tá? Mais o que, Juan? Aí depois a Ana Cláudia perguntou aqui, eu estou tendo dificuldade de imprimir. Seria possível mandar por e-mail ou consigo imprimir, mas não consegui entrar no site? Ah, tá. Ô, Ana Cláudia, se você me manda, por favor, um e-mail me falando quais que você precisa. Juan, alguém coloca, por favor, aí no chat o e-mail do imarco.ped. Aí vou colocar aqui, Ana Cláudia, um e-mail para você me solicitar, que aí eu te encaminho por e-mail os roteiros que você está precisando, que você não conseguiu. Se você quiser que a gente imprima lá na escola, a gente também pode imprimir para você lá na escola, tá? O Valtinho já colocou aí o imarco.ped. Aí você me manda, tá? Para esse e-mail aí. Aí a Ana Cláudia colocou, o roteiro final do quarto ano consegui imprimir, mas do segundo ano não. É isso. Foi a última mensagem. A Ana Cláudia agradeceu. Obrigado. E aí, pessoal, de alguma maneira deu para dar uma clareada? Vocês estão correndo algumas dúvidas? A Silvanil acabou de perguntar, os trabalhos da Júlia Mara tem que levar para avaliação? Os trabalhos, o que você vai devolver vai ser o roteiro final. O último roteiro, que é o 10º, é o que vai ser devolvido. Aí a gente vai... Aí a Josiane está perguntando aqui, que isso também... tem muitas famílias que aconteceu. A criança fez tudo em um caderno só. Aí, assim, veja se é possível, Josiane, separar esse último roteiro. Porque eu vou falar para vocês uma situação que foi acontecendo, gente, a gente vai vivendo e as coisas vão acontecendo e a gente vai aprendendo nesse momento aí, a gente não sabia tudo. O que acontece? Quando a gente começou a fazer os roteiros, os professores, mas como é que eles vão fazer? Eles não vão ter alguns que não vão conseguir imprimir e tal. Então a gente pensou o seguinte: bom, de repente eles vão abrir no celular e aí com o caderno que eles tiverem em casa, eles vão respondendo ali no caderno. A ideia era essa. Quando a gente fez a mesma coisa com o 9º ano. Agora que a gente está trabalhando com a digitalização desses roteiros no 9º ano, a gente está vendo como é difícil digitalizar esse material que está no caderno. Então, para aqueles alunos que entregaram os roteiros em folhas impressas, o rapaz coloca na máquina, roda rapidinho e digitaliza tudo rapidinho e tal. Quando é no caderno, aí ele precisa ir folha por folha, é uma dificuldade muito grande. Por isso é que, nesse momento, a gente vai pegar somente os roteiros finais, tá? Então, é por esse motivo, porque são muitos alunos, muitos roteiros, e a gente não teria condições de receber todos esses 10 roteiros de todos os alunos. Então, é por isso. Eu vi aqui, agora eu estou conseguindo ver aqui um pouquinho Tem no duas chat. mães com mão levantada, Cristina, uma é a Daliana. Deixa eu só responder esses dois aqui, porque eles fizeram praticamente a mesma pergunta, que é quando que vai devolver. Essa entrega nós vamos organizar, porque, como eu disse para vocês, a gente precisa seguir o protocolo da saúde, então precisa ter um agendamento. Então, vocês vão receber pelas professoras mediadoras e por e-mail a orientação de como que vai ser o dia e o horário exatamente para vocês entregarem. Se, de repente, aquele horário for impossível, eu não consigo de jeito nenhum, aí a gente vai tentar um outro horário. Uma coisa também que a gente precisa ver é se, de repente, por exemplo, quem tem aqui um filho, como a... Ai, desculpa, esqueci o nome agora, que falou que tem um filho no 2º ano e no 8º, né? Que o do 4º fez, do 8º não fez. A Márcia, desculpe, Márcia.
a Márcia, por exemplo, na hora que a Márcia for levar, claro que agora a gente viu aí que o do 8º não está pronto, mas aí a gente tentar casar para as famílias que têm irmãos, para que a gente possa receber não só daquele menino do 4º ano, mas a gente recebeu o de manhã também. Então, a gente vai fazer essa organização. Mas a gente precisa de um tempo para a gente se organizar, porque a gente vai receber lá, vai fazer uma organização para receber de meia e meia hora cada família. A gente não pode ter aglomeração do lado de fora da escola. Então, tem que ter uma pessoa ali para organizar, né? Então, tudo isso, essa logística toda, precisa ser pensada. Eu e o Valtinho estamos aí quebrando nossa cabeça para ver se a gente consegue organizar da melhor maneira possível, tá? Então, eu peço que vocês aguardem um pouquinho, que vocês vão receber a orientação de quando é que vocês vão imprimir. Shirley, eu estou, assim, pedindo, se vocês conseguirem trazer a folha separada, né? Por exemplo, só o último roteiro, só as folhas. Se o menino só fez as respostas, não tem problema, mas trazer em folhas é melhor para a gente digitalizar do que o caderno. Tá? Ou a própria impressão lá, imprimir as folhas do roteiro mesmo, e eles fizeram no próprio roteiro, ok, não tem problema. O negócio é que o caderno, para a gente soltar tudo, é complicado, né? O rapaz estava tendo que soltar, às vezes é caderno, principalmente os da manhã, que era caderno em espiral, fica muito complicado. Ô, Cris, a Daliana tá com a mão levantada aqui. Pode falar. Oi, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Estamos. Em primeiro lugar, né, eu quero agradecer essa reunião, ela foi muito produtiva, foi de grande aprendizado, tirou muitas dúvidas, né, foi muito instrutiva, e eu queria ver se é possível, né, eu acredito que, como são muitas turmas, é muito pesado para vocês de reunião com a gente, mas se puder ser periódico, sabe, tipo assim, a cada quinzena ou uma vez no mês, é de muita valia, é de muito entendimento, né, a gente tem uma notícia na mídia, a gente tem uma notícia no jornal, e a gente fica meio perdido, né, eu, por exemplo, não sei ler muito bem, entender o que a prefeitura está querendo dizer para a gente, né, então, assim, vocês conseguem ter essa visão mais clara, e se for possível, esse tipo de reunião periódico alimenta muito a gente fica ansioso, a gente quer fazer o certo e não sabe o como, né, então, assim, eu agradeço, entendi como que vai acontecer, eu sou mãe da Alexia, ela está falando, e a Andresa, ela tem me acompanhado pelo WhatsApp, né, a professora. Então, assim, eu recebo o material todo pelo WhatsApp, eu entendo como funciona, e estou tentando fazer a minha parte. Mas essa reunião foi muito produtiva. Se puder ter mais vezes, fica como sugestão, tá bom? E mais uma vez, foi muito didático e muito claro para mim. Obrigadão. Daliana, quero muito te agradecer, obrigado pela sua fala. Essa sua sugestão procede totalmente, é o que a gente tem vontade mesmo. A gente até ontem, né, na reunião que eu fiz com o 1º ao 3º, a gente colocou aí a possibilidade, a partir do momento que a gente tiver esses agrupamentos, que vocês possam se reunir também com as professoras, né, que as professoras possam ali ter um momento com vocês. O que dificulta um pouco é a questão do horário, né, porque normalmente durante o dia as pessoas não podem. Então, a gente vai ter que articular isso de uma forma que a gente estabeleça com vocês. Mas, claro, que a gente tem essa ideia, como você colocou, de que se torne periódica mesmo. A gente precisava saber um pouquinho como é que ia ser o resultado, o que a gente, né, a ideia de gravar essa reunião é justamente para que alguém que perdeu, alguém que não conseguiu, né, por algum motivo, ela, de repente, acesse lá o canal no YouTube. Semana que vem elas vão estar disponíveis lá para poder saber e falar assim, olha, como é que foi, o que a Cristina falou, o que foi perguntado, né, e possa esclarecer. E aí a nossa ideia é realmente essa, que a gente possa encontrar vocês mais vezes, né, com certeza. Te agradeço muito, viu? Manda um beijo para a Alexia. Ela apareceu aí no vídeo, né? Fofinha demais. Muito obrigada, viu? Agradeço mesmo o carinho e o apoio da escola. É uma escola exemplar, espetacular, né? E eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa família, né? Que é a família Imaco. Muito obrigada. Muito obrigada, Daliana. Valeu, Daliana. Obrigado.
A Nájida também levantou a mão. Nájida Gabriela. Pode falar. Boa noite, Cristina. Eu sou mãe do Pietro, do 4º ano, né? E eu gostaria de saber se os roteiros antigos, né? Porque, igual o Pietro, ele é do grupo de risco, ele é asmático, né? Então, ele não teve, assim, muito contato comigo, porque como eu continuei indo trabalhar, o meu marido continuou indo trabalhar, nós preferimos, né, isolar ele um pouco, deixamos ele na casa dos meus pais, que ficam mais quietinhos, né? Então, assim, ele não fez todos os roteiros. O 10º roteiro ele fez, né? Que eu tirei 15 dias de férias, fiquei na casa dos meus pais com ele e paguei uma pessoa também, né, para dar aula para ele, particular, e fazer o roteiro com ele. Aí eu gostaria de saber se vai ter uma data específica para entregar os outros, né? Porque aí a gente dá uma agilizada, a gente vê como que faz para ele não ficar em falta para entregar o restante do material. Nádia, nesse momento a gente não está pensando em uma data específica, porque agora a gente está com a seguinte questão, olha só, vamos pensar juntas aqui. As professoras vão montar os agrupamentos, e aí vão começar a trabalhar com os alunos, né, as atividades, vão fazer encaminhamentos. Imagina agora se o Pietro tiver que sair correndo para fazer, ao mesmo tempo, as atividades dos roteiros passados e as novas atividades, ele vai ficar extremamente sobrecarregado. Então, e quem vai fazer esse acompanhamento? Então, eu penso que nesse momento, ele fez o 10º, a gente vai ver como que o Pietro está. E aí a gente vai poder trabalhar com o Pietro. Ao longo da conversa que a gente tiver com o agrupamento, as professoras podem retomar. Se a gente tiver um agrupamento que várias crianças não fizeram, por exemplo, o roteiro 5, vamos dizer, a gente pode retomar aquele roteiro 5 que vai ser feito com a orientação das professoras. Talvez a professora faça ali um vídeo para explicar alguma coisa daquele roteiro, né? Que aí vai facilitar a vida dos pais e vai facilitar a vida da criança, que ele vai ter uma interação. Então, eu acho que não tem por que agora você sair correndo para imprimir, para fazer com pressa para ele, para tipo assim, a escola vai estabelecer uma data para entrega. Eu acho que não é por aí. Eu acho que agora a gente tem que saber o que ele está, como que está, o processo de aprendizagem dele, e a partir do que a gente tiver, do que a gente levantar, aí sim a gente vai poder pensar como é que a gente vai trabalhar com o Pietro. Quem mais que está como o Pietro, que não conseguiu fazer esses roteiros, ou que não conseguiu avançar, ou que mesmo fez, mas não conseguiu. Então, vai ser meio que, assim, um olhar meio cuidadoso. Olha, gente, tudo isso que eu estou falando para vocês é muito novo para a gente, porque quando a gente está no presencial, a gente faz isso aí sim. Quando a gente pensa, né, nas enturmações flexíveis, quando a gente pensa nas aulas de reforço, tudo isso já é normal na nossa prática pedagógica, no sentido de, tipo assim, esse aluno aqui está com tais dificuldades, vamos trabalhar com ele isso aqui. Isso aí é normal, faz parte da nossa rotina. A questão é como que nós vamos fazer isso aqui agora de forma remota. Então, isso aí que a gente vai ter que trabalhar e conversando muito com vocês, vendo isso aqui deu certo, isso aqui não deu, é por aí, tá? Então, acho que vamos focar agora que ele faça. Você falou que ele fez o roteiro 10, então vamos focar para ele fazer as avaliações diagnósticas. Você vai entregar o roteiro 10, vai levar as avaliações diagnósticas, já tem umas atividades complementares que as meninas produziram, aí deixa ele fazendo, e aí a gente vai vendo, quem sabe ele agora faz o 2 que ele não fez, quem sabe ele faz o 4, aí a gente vai vendo, tá? A gente vai conversando. Pode Entendi, ser assim? Cristina, pode sim. Obrigada, viu? Nada. Mais alguma coisa? Tem algumas pessoas com a mão levantada e mais algumas dúvidas. A Rosi Almeida está com a mão levantada também. Pode falar, Rosi. Rosi? Ela falou no chat, mas não levantou. Então tem a Márcia Cristina levantou a mão de novo e depois a Rayane. Tá bom. Acho que a Rosi conseguiu abrir o áudio, olha. Não? Oi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Cristina? Tudo bem, Juan? Todo mundo?
Cristina, eu gostaria de parabenizar pela reunião, porque de fato a gente já estava doido, querendo saber o que fazer, né, em relação às crianças, até porque um ano para a gente, né, nessa muvuca já é difícil, o psicológico deles em si também já não é a mesma coisa, né? Criança em si não tem muito o que refletir, o que pensar, mas eles veem tudo, só não falam. O roteiro eu consegui pegar somente até o sexto, e o último ainda faltou o sétimo e o oitavo e o nono, eu acho. E eu gostaria de saber como que funciona, né? Se é para estar levando todos, né, de uma vez, se é para entregar só o último por enquanto, como que vai ser feito essa movimentação aí de roteiro? Nesse momento, Rosi, a gente vai receber só o último, né? Só o 10º. Acho que a situação está muito semelhante à do Pietro, né? Que não fez alguns. Então, não acho que precisa sair nessa sangria disparada assim para poder fazer agora os que não conseguiu. Fez até o sexto, que bacana. Fez o 10º, legal. Então, está faltando aí o sétimo, o oitavo e o nono. Aí a gente vai vendo se vai, né, se ao longo do percurso vai dar, se pode ser complementado de uma outra maneira, as habilidades que foram trabalhadas ali nesses daí podem ser trabalhadas de uma outra forma. Então, acho que agora a prioridade é a entrega do roteiro final para quem fez, alguma criança que não fez o roteiro final, que aí possa, assim, fazer, e depois a avaliação, que vai ter agora para fazer a avaliação diagnóstica e tem umas atividades complementares. Então, as crianças não vão ficar assim sem ter, vamos dizer, o que fazer, né? Vai ter atividade para eles fazerem, enquanto a gente pensa nos agrupamentos. Sim. Outra coisa é referente a esse último roteiro, no caso. Já tem uma programação, tipo, para a próxima semana, ou a princípio não? O 10º roteiro que você diz para entregar? Sim, esse último que era para... A ideia para começar a entregar seria na próxima semana mesmo, entendeu? Agora a gente só está organizando, porque ia ser inicialmente terça e quarta, mas agora eu vou ter que... Houve uma mudança nos planos que a gente ficou sabendo hoje, uma determinação das médias, aí a gente que vai atrapalhar ali a nossa organização na segunda, então a gente vai ter que organizar na terça, então provavelmente a gente vai combinar com vocês quarta e quinta. Então, assim, muito provavelmente, quarta e quinta a gente já vai estar orientando vocês para que vocês possam ir lá devolver o roteiro final e pegar as avaliações diagnósticas e as atividades complementares que tem. Então, os alunos vão ficar ali, já na semana que vem, eles já vão receber o material para trabalhar. Sim, e já tem data específica para estar entregando essas atividades complementares? Não, aí a gente ainda não marcou, mas aí a gente está dando um prazo, mais ou menos, como os roteiros, de 15 dias, entendeu? A avaliação diagnóstica é que a gente vai fazer uma proposta diferenciada para vocês, mas que eu vou explicar tudo direitinho, talvez eu até faça um áudio para mandar por WhatsApp, para vocês entenderem como que vai ser. Mas é tranquilo, não é nada complicado, não. Sim. Outra coisa, a última coisa, né? A princípio, a cesta da escola, não sei se é com vocês, se tem um direcionamento da prefeitura, mas seria somente até esse último mês de fevereiro, né? E como ainda não tem retorno para as aulas, essas cestas, vocês sabem se vai continuar, como que vai funcionar? Você está falando da cesta básica? Sim. Olha, a prefeitura ainda não falou sobre isso, né? Se vai manter ou não. Eu penso que o correto, né, seria garantir aí pelo tempo enquanto os alunos não estão na aula, não estão na escola, né? Mas eu não sei o que o Calil vai decidir. Então, aí eu acho que isso aí você tem que procurar saber lá no portal da PBH, entendeu? Junto com... Porque eu realmente hoje não tenho essa informação. Porque eu achei Posso até procurar saber, entendeu? Posso até tentar procurar saber aqui, né, com o pessoal da regional, para ver se eles têm alguma orientação nesse sentido para você. Sim, porque eu achei que tivesse alguma relação, né, da escola com a prefeitura, se eles tivessem dado algum retorno.
Não, no início da pandemia, quando foi tudo isso, a gente ajudou muito, porque precisava pegar os dados dos alunos, pegar o CPF dos pais, a gente trabalhou muito para poder sair a cesta de vocês o mais rápido possível. Mas depois ficou tudo por eles. A gente forneceu assim os dados, a gente foi tentando ajudar, a gente ajudou algumas famílias a localizar, porque às vezes não estava conseguindo achar pelo CPF, pelo nome do menino. Mas assim. Como que é o funcionamento mesmo, eu realmente não sei. Mas eu vou tentar descobrir, tá? Qualquer coisa eu te falo. Tá bom, então. Muito obrigada, viu? De nada. Tchau, tchau. Tchau. Quem que é o próximo? A próxima é a Rayane. Aí depois vou abrir umas perguntas. Boa noite, Cristina. Boa sou a noite. mãe da Júlia. Eu tô querendo saber o seguinte, então as aulas só vai voltar mesmo depois que vacinar as crianças, é isso? Não, a gente não tem uma informação desse tipo, não, Rayane. O que a gente sabe é que, provavelmente, né, em março, dependendo de como que fiquem aí os índices da cidade, né, que tudo vá caminhando, que melhore. Aí, inicialmente, quem volta em março são as crianças de educação infantil das EMEI, e depois, conforme as coisas forem acontecendo, aí talvez possa abrir para o ensino fundamental, mas a gente não tem nenhuma previsão nesse momento, não. Ah, entendi. Então tá bom, só isso, obrigada. Obrigada. Seu áudio está fechado, Juan. Ó, agora que eu vi. Tem uma dúvida da Josiane também. Estão todos os roteiros em somente um caderno? E tudo pronto? Então vou ter que tirar essas folhas para ser entregue na escola? Ouviu? Seu áudio está fechado. Se for possível, Josiane, para a gente vai nos ajudar muito, entendeu? Se você entregar só as folhas referentes ao roteiro final. Aí você pode soltar as folhas e grampear, entendeu? Para a gente vai facilitar bastante. Porque se a gente receber, né, são muitas crianças, se a gente receber um caderno de cada criança, vai ficar muito material para uma só pessoa manusear, né, que é o rapaz lá da mecanografia. A Shirley perguntou também relacionado a isso, devemos entregar, então, no caderno ou na impressão? E ela colocou aqui embaixo também que gostaria de agradecer a Marco pelas orientações, que são muitas dúvidas, e se ela pode entrar em contato por e-mail também. Pode entrar em contato por e-mail, não tem problema nenhum. O ideal é esse e-mail aí. Faltinho, se você puder colocar de novo o e-mail na tela aqui no chat para eles terem, né? Ó, a Fátima também já colocou o e-mail aí, o site, né, da cesta básica para poder tirar a dúvida da Rosi. A Shirley perguntou sobre a questão do caderno. O ideal é que vocês entreguem as folhas, né? Se puder soltar do caderno, grampear, para a gente vai facilitar muito do que ser no caderno. E aí só o último roteiro, que é o roteiro final. Qual que foi a outra pergunta, Juan? A Shirley tinha perguntado isso, para entregar, para impressão, como que funciona? Se é no caderno ou na impressão, né? Não. Se, por exemplo, tiver lá, eles já fizeram o 10º roteiro, responderam no caderno só as respostas, só tira essas folhas com as respostas, não precisa imprimir nada agora não, tá? É só as respostas mesmo, que já tiver pronto. A Josiane também... Diga. A Josiane tinha tido uma dúvida parecida, que falou que está tudo em um caderno, como que era para entregar, né? Da filha dela, Lara. Aí até foi orientado a guardar os roteiros anteriores, mas para entregar esse último, né, se possível. A Sivanil e outras pessoas perguntaram aqui quando devo devolver o prazo para poder entregar. O prazo é esse que vocês aguardam, que eu vou passar para vocês por WhatsApp, as meninas vão passar para vocês, e a gente vai mandar também por e-mail essa organização aí para a semana que vem para as entregas, tá bom? A Morgana falou que tem uma pergunta do Kleber, parece.
Isso, vou ler aqui agora, só um minutinho. A Kelly perguntou assim, mas quem já tiver feito no roteiro impresso pode também. Confere, Cristina? Sim, quem fez, né, quem imprimiu o roteiro e aí respondeu no próprio roteiro, aí perfeito, maravilha. É só entregar essas folhas impressas do roteiro com as respostas, né? O importante, assim, o ideal é que não venha caderno mesmo, porque o caderno é que dificulta um pouco. Aí depois a Priscila Preta está colocando aqui, eu cheguei atrasada na reunião e gostaria de saber se vai ter aula online, se a prefeitura já tem uma resposta para isso, ou vai continuar com as atividades impressas. Vai ser 2 anos em um? Como vai funcionar? Aí, Priscila, foi o que eu falei no inicinho, né? Que a prefeitura não tem nenhuma ferramenta prevista ainda para aulas online, então nós não vamos trabalhar com aulas online, pelo menos não tem nenhuma perspectiva nesse sentido nesse momento. E com relação aos 2 anos em um, sim, vai ser 2 anos em um. A proposta é essa. A proposta é que o que a gente não conseguiu trabalhar, né, com os estudantes em 2020, a gente vai fazer através de agrupamentos deles. Então, a gente vai pegar os roteiros, as avaliações diagnósticas e o mapeamento social e vai ver, bom, esses alunos aqui, como que eles estão? Então, o que a gente precisa trabalhar com esse agrupamento, o que a gente precisa trabalhar com esse, e aí, como os meninos estão no 5º ano e eles vão fazer essa passagem para os professores especialistas, a gente vai fazer isso com uma certa tranquilidade, para que a gente possa consolidar ali algumas habilidades essenciais do 5º ano, para que a gente possa, então, fazer essa passagem com uma certa tranquilidade para os professores. As professoras do 5º ano vão dialogar com os professores do 6º ano, para a gente poder fazer ali, passar um pouquinho de cada um, de como que eles estão, para poder fazer a coisa de uma maneira menos sofrida possível. Aí depois a Maria José comentou, olha, se continuar desse jeito esse ano, fica preocupante, porque não tem cobrança de nada. Aí fica difícil de nós pais cobrarmos dos nossos filhos. Na verdade, Maria José, a partir de agora a situação vai ser diferente em relação ao ano passado, né? Ano passado a gente não tinha ali nenhuma portaria dizendo que a gente tinha que ter as atividades escolares oficialmente. A gente não tinha isso. As escolas estavam fazendo conforme elas estavam achando, julgando que deveriam fazer, né? Tentando fazer o máximo possível. Mas agora a gente tem uma portaria que a gente tem que cumprir. Então, como a gente tem que cumprir, a gente vai dentro do possível, dentro do que a gente está, né, de possibilidades, a gente vai fazer. E aí, agora a gente está combinando a entrega dessa forma e tal. Mas daqui para frente, para a gente poder montar o portfólio do aluno, que vai ser a documentação que vai ser necessária, as atividades vão ter que ser devolvidas, né? Então, o que a gente passar de atividade para ele, vou dizer assim, 100% das atividades, mas boa parte das atividades que forem feitas, a gente vai recolher sim. E existe também uma possibilidade do uso do livro didático. Então, a gente está se organizando para a gente ver lá, né, os livros, fazer um levantamento dos livros que a gente tem, para que a gente possa também trabalhar com o apoio, né, do livro didático, ter o livro didático aí como suporte para as professoras. O Kleber Rodrigues perguntou, se precisarem enviar digitalizado, eu consigo enviar, pois tem uma copiadora e trabalho com esse tipo de serviço. Excelente, Kleber. Você pode mandar sim para a gente. Aí, se for, quando a gente for, né, já organizar para você trazer, você pode mandar digitalizado para a gente pelo e-mail, para esse e-mail que eu coloquei aí. Aí você vai colocar, né, o arquivo, que é o roteiro final do seu filho, da sua filha, vai colocar lá para a gente o nome dele, o roteiro final, o nome da criança e o ano da criança, no nome do arquivo, né? No arquivo em PDF. Você vai mandar para a gente, e aí a gente já vai, até facilita muito, né? Porque nesse caso, você vai fazer o trabalho que a gente vai fazer lá na escola com quem a gente está recebendo, né? O trabalho que a gente vai fazer na escola é justamente esse, digitalizar e montar o material e repassar esse material para cada professora. Nesse caso daí, você já vai estar adiantando o nosso lado. A Adriana Silva comentou, meu muito obrigado a todos os professores e coordenadores. A reunião foi de grande valia, muito esclarecedora. Pude tirar todas as minhas dúvidas. Então, boa noite a todos. Sara está com muitas saudades da escola e todos os amigos e professores, esperando ansiosos pelo retorno.
Bacana. Nós também, com certeza, estamos com saudade de todos eles. Muitas saudades. Aí tem mensagem aqui de agradecimento da Rosi, da Márcia, do Marcos e da Maria José. E agora a Gláucia está com a mão levantada também. Gláucia? Ei, Cris. Ei, pessoal. Boa noite. Ei, Teve até chororô aqui hoje, viu? Ai, que saudades. Ô, Cris, desculpa, mas eu não sei se eu perdi a sua explicação sobre as atividades complementares. Essas vocês vão disponibilizar também via internet ou só impresso? Quer dizer, Na verdade, a gente... Não, pode terminar de falar, desculpa, Glaucia. Não, porque eu entendi que vocês iam marcar para a gente levar o material e pegar as atividades. Aí eu queria saber se eu tenho como pegá-las pela internet também, igual os roteiros, porque a gente às vezes fica mais fácil, né, para poder até agilizar o processo de produção dos meninos. E outra questão é que vocês falaram sobre os materiais, o uso de livro didático. A Isabela até comentou comigo que tem acho que um livro dela que ainda está na escola, que ficou no início da pandemia. E aí como é que a gente pega para poder ela fazer, né, ela fazer as atividades, usar ele, enfim. A ideia, Glaucia, é o seguinte, é que como, né, a gente está imaginando que a grande maioria não tem a facilidade lá que o Kleber colocou do digitalizado, e o que acontece? Pelo que o Kleber colocou aqui, né, que ele trabalha numa copiadora, certamente a digitalização vai vir uma digitalização profissional. E aí vai ficar mais fácil da gente fazer a leitura. O que a gente viveu, a experiência que a gente teve com o 9º ano, é que alguns materiais que vieram impressos vieram muito claros, porque muitas vezes os alunos fizeram a lápis e aí ficava muito clarinho mesmo. Então fica ruim para as professoras fazerem a análise desses documentos, desses roteiros. Então, o que a gente pensou? Vamos organizar de uma forma que eles devolvam, que as pessoas possam devolver o roteiro final, e no momento em que ela devolver, ela vai pegar a avaliação diagnóstica e também essas atividades complementares. Depois disso, a gente vai poder, então, começar a trabalhar com as atividades novamente sendo encaminhadas pelo site pelas meninas mediadoras, pelas professoras mediadoras, entendeu? Mas essas primeiras, nada impede da gente colocar lá no site. Mas o ideal é que as pessoas pegassem, até mesmo para que como vai estar impressa, que depois essas atividades possam ser entregues também no mesmo papel, né? Vamos dizer assim, que aí vai ficar mais fácil para a gente poder digitalizar, para a gente poder encaminhar para os professores. Mas claro que a gente sabe que existem situações que não é muito possível. Com relação aos livros, Glaucia, a ideia é que a gente está organizando, a gente sabe que tem livros que estão dentro dos armários das professoras, então a gente está fazendo esse levantamento aí, de maneira que a gente possa também, em algum momento que as famílias vão lá para entregar alguma das atividades, a gente possa fazer novamente esse combinado, vamos dizer assim, você traz as atividades e a gente entrega os livros, entendeu? Tudo isso seguindo os protocolos da saúde, com agendamento, tudo isso organizado. Você tem uma experiência, uma vivência que você já, né, entregou lá o material do Matheus, você viu como é que mais ou menos a gente estava funcionando, então vai ser mais ou menos por aquele caminho. Só que para o 9º ano ficou mais aberto, porque eles estavam entregando vários dias, né? Agora a gente vai meio que fechar uma data, tipo, 1, 2 dias para tentar recolher tudo. Vai ficar um mutirão, né? Aí, no 9º ano, a gente estava só deixando os porteiros receberem. Agora a gente vai fazer um mutirão. Eu vou estar lá, Valtinho, vai ter uma galera lá para dar o suporte para a gente, até para a gente organizar, não ter nenhum risco de ter fila, de não ter, né, não ter nenhum tipo de aglomeração. A ideia é que a gente possa recolher o mais rápido possível. Tá bom. Obrigada, Cris. Nada, pessoal, obrigada, viu? Ai, foi bom ver vocês de volta. Um beijo a todos. Saúde. Obrigada, Glaucia. Pessoal, tem mais alguém? Porque, assim, a gente tinha combinado 8h30, claro que não tem problema a gente ficar aqui, mas já são 9 horas, aí eu não quero também atrapalhar a sexta-feira. Acho que todo mundo falou, Cris. Todo mundo foi contemplado? A Ju colocou aqui só dando os parabéns e que a Júlia Márcia está morrendo de saudades também, que agradece pela reunião.
Obrigada. Nós também estamos morrendo de saudades, viu? Já colocar um... Posso Pois- encerrar, então? Pode. Hã? Quer colocar um vídeo aí para terminar ou já vamos embora? Ué, se você quiser botar um videozinho rápido, pode. Vamos lá, então. Vou colocar aí só para a gente dar uma... pra gente. Vamos lá, galera. Não sei se está carregando. Desce para você ampliar a tela, Juan. Eu vou ver se ele vai rodar. Queridos alunos e familiares. Vamos ver se ele vai rodar. Vamos ver aqui, ó. Estamos iniciando um novo ano repleto de desafios e esperanças. Desafios, pois ainda estamos nos adaptando às mudanças impostas pela pandemia. Esperanças, pois aprendemos muito em 2020 e agora podemos oferecer uma educação bem melhor para nossas crianças. Alguém disse que as dificuldades vêm para nos fortalecer. Depois de tudo isso que passamos, ele travou aqui. Depois de tudo, deu pau, Juan. Depois de tudo mais isso, ou menos. depois de tudo isso que passamos, impossível não notar o quanto crescemos, nos fortalecemos e nos tornamos melhores. Não podemos prever tudo que 2021 nos reserva, mas podemos ter a certeza de um ano cheio de aprendizagem, conhecimento, alegria e entusiasmo. Só para finalizar. Estamos preparando tudo com muito carinho para recebê-los. No modo presencial ou online, estaremos sempre juntos. Para desbravar um mundo novo, provando que o desejo de aprender e ensinar é mais forte do que tudo. Feliz ano letivo. Uma mensagenzinha assim, só para a gente iniciar aí um ano. Pessoal, queria agradecer muito aí a presença de vocês, dizer que a ansiedade de vocês pelo retorno, ela é compartilhada por todos nós. Cada vez que eu e que o Valtinho vamos à escola e vemos a escola vazia, né, que a gente fez uma série de coisas, né, as obras, tudo que a gente fez. Ah, meu Deus. O que aconteceu aqui? Tá tudo certo aqui, viu, Cris? Você tá? Acho que ela tá sem o fone, né? Você tá bem aí, Cris? Acho que ela deve ter caído o fone dela. Por isso que ela não tá ouvindo. Oi. Opa, estamos te ouvindo. Eu tive a sensação que eu caí, mas eu não... Não caiu, não. Tá não aqui. caí, né? Eu achei que eu caí, mas eu não caí. Você Vocês tá já em ver pé. que isso acontece com todo mundo, viu? Então, pessoal, assim, a gente compartilha com vocês de todas as ansiedades. Muitas vezes a gente está distante, a gente não está conseguindo falar para vocês, mas a gente sabe, né, o tanto que tudo isso que aí está acontecendo mobiliza todos nós, né? Então, é complicado. A gente vê a escola fechada, cada vez que eu vou lá, eu não quero circular muito pela escola, porque eu fico muito triste, entendeu? Eu fico sentindo falta do barulhinho, da fala das crianças, da correria, né? Eu sinto muita falta do caos que a gente falava, né? Aquela saída enlouquecida ali, todas as crianças, aquela confusão, todo mundo falando, os escolares, aquela movimentação toda. Eu particularmente sinto muita falta disso, entendeu? Eu fico querendo muito poder retornar para ver como que vai ser e como poder ver as crianças, saber as dificuldades que vocês estão passando, como que a gente pode ajudar. Então, saibam que a gente compartilha aí com vocês, a gente quer muito o retorno, só que a gente quer muito, mas a gente quer muito um retorno com segurança para todos nós, né? Não só para as nossas crianças, mas para todos nós. Então, é isso que é o mais importante. Tá? Muito obrigada de coração pela presença de vocês, e se Deus quiser, a gente fará novos encontros assim como esse. Ok? Uma boa noite a todos, bom fim de semana. Tchau, tchau. Beijo, galera!
Acho que eu nem posso chamar de criança, não, que o povo já tá ficando adolescente. Tchauzinho, até Oi. a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Morgana. Beijão. Beijo. Tchau, tchau, Morgana. Já escovei os dentes, viu, Mar? Top, não. Você e Juan com a câmera aberta, eu tô chocado. O mundo vai acabar hoje, velho. Sério mesmo. Ninguém sai de casa, não tem não dá BH. Cuidado. Ô, Morgana, eu acho que é a primeira vez em um ano que você abre a câmera numa reunião comigo. Pode ser que em outros você tenha aberto, mas comigo é a primeira vez. Eu adorei. Com dente limpo, assim, é a primeira vez também. Tchau, gente. Boa noite. Aos pais, gente. Para os professores não ficar com ciúme, um beijo para as professoras também, que eu mandei só para as crianças, né? Então, não, eu só mando beijo pra criança. Boa noite. tá bom, abraço. Isabela Verdade. Mazarello! Lá vem. Tchauzinho. Feliz carnaval aí, né? O carnaval mais estranho de todos os tempos. Ô, Valtinho, você tá socando aí esse saco aí? Deixa eu desligar, deixa eu terminar a gravação aqui, né, gente? Com certeza.